Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane e estou aqui no estúdio da Multirio para gravar mais um quadro Agora é com você. E vocês já devem saber que em todo quadro Agora é com você, a gente coloca a mão na massa e faz alguma coisa, alguma experiência, alguma brincadeira, algum jogo. E hoje não vai ser diferente. Mas vamos precisar relembrar da aula amarelinha com a professora Camila. Vocês prestaram bastante atenção nessa aula? Nessa aula, ela traz algumas informações sobre essa brincadeira que você já deve conhecer, a amarelinha. Você já brincou alguma vez de amarelinha? Eu brincava bastante na minha infância. Eu riscava no chão com um giz ou então com um pedacinho de tijolo quebrado. E aí eu fazia essa brincadeira lá na minha rua ou então no meu quintal. Mas confesso que hoje em dia, às vezes eu também brinco de amarelinha com a minha filha. Às vezes a gente faz com fita durex no chão, às vezes a gente risca no quintal e aí a gente se diverte. Lembrando dessa aula, nós vimos que essa brincadeira, a amarelinha, ela pode receber diferentes nomes, dependendo da região, da cultura, e também pode ser brincada de forma diferente. Aproveitando também para lembrar que a amarelinha, ela tem diversas formas, não só aquela tradicional que geralmente conhecemos, com o número do 1 até o 9 e aí o céu. Existem amarelinhas em formato de caracol. Existe também uma amarelinha muito divertida. E essa geralmente se pula em grupo, com mais pessoas. É a chamada teca-teca, ou então amarelinha africana. Vocês já viram algum vídeo ou alguém brincando? Depois, vocês podem pedir ajuda a algum adulto e pesquisar. É muito legal. Inclusive, aqui no canal da Multirio tem algumas aulas em que professores ensinam essa amarelinha. Não vai perder a oportunidade de se divertir com seus colegas e familiares, hein? Agora, voltando aqui para a nossa atividade de hoje, eu comecei a pesquisar sobre brinquedos e brincadeiras que recebem outros nomes dependendo da região, da cultura. E aí, eu vi que as bolinhas de gude, essas daqui, podem receber outros nomes dependendo da região. Existem vários nomes. Elas podem ser conhecidas por biloca, por chimbre, chimbra. Aí depende muito da região. E às vezes, em uma mesma região, elas podem ter vários nomes. E a forma de brincar também é diferente. Na verdade, existem várias formas de se brincar com as bolinhas de gude. E elas podem ser feitas de materiais diferentes também. Essas daqui são feitas de vidro. Elas são bem bonitas. Tem algumas que são azuis. Essas daqui são verdes. Mas existem algumas bem coloridas e lindas. Aí eu fui pesquisar se a gente consegue fazer algumas bolinhas para brincarmos, caso você não tenha bolinhas de gude. E aí eu descobri algumas formas de fazer bolinhas e garantir a diversão. Primeiro, eu vou mostrar uma forma de estar fazendo bolinhas para você brincar aí na sua casa ou na sua escola. Elas vão ficar parecidas com essas daqui, ó, que eu já fiz lá na minha casa. E agora eu vou mostrar para vocês e a gente precisa de pouca coisa. Eu utilizei papel higiênico. Vou tirar aqui um pedaço. E aí a gente precisa de um pouco de água. Eu vou molhar, tirar o excesso de água, não pode estar muito encharcado. E a gente vai fazer como se fosse com a massinha. A gente vai precisar deixar num formato bem redondinho para ela rolar, para fazer o efeito de uma bolinha mesmo. E aí poder brincar com as diversas brincadeiras que existem. É claro que vai precisar secar. Se você for tentar brincar com ela assim, muito molhada, não vai dar certo. E aí você vai precisar deixá-la em um lugar aberto, de preferência que tenha a luz do sol, que bata sol. E aí ela vai ficar bem durinha. Essas daqui não estão totalmente secas.
mas já estão mais secas do que essa que eu fiz agora. Nessa daqui, eu coloquei um pouquinho de tinta na água para ela ficar colorida. E ela ficou verde. Nessa daqui, pingou um pouquinho da água que estava com tinta e ela ficou com algumas manchinhas verdes. Aí eu estava em casa, estava pensando em outras formas de fazer bolinhas. E eu estava na minha cozinha e de repente eu percebi uma coisa que quase todo mundo pode ter em casa. Às vezes tem lá na cozinha e você, se for pegar, vai precisar pedir autorização a algum adulto. Eu fiz bolinhas utilizando papel laminado, papel alumínio, que às vezes a gente usa na cozinha. E olha, confesso que essas daqui ficaram bem melhores de brincar do que essas daqui de papel, porque essas daqui a gente precisa esperar um tempinho para poder brincar. E essa daqui a gente já pode brincar na hora. Eu vou fazer uma aqui, ó. Depois, a gente pode padronizar o tamanho do papel para fazer bolinhas sempre do mesmo tamanho. Aí eu vou enrolar. Você vai fazer como se você estivesse brincando de massinha. Essa daqui ficou um pouquinho pequena. E aí, se você vê que ficou pequena, você vai acrescentando um pouquinho mais de folha de papel alumínio, até ficar do tamanho que você deseja. Vou colocar mais um pouquinho para ficar quase do tamanho daquela. Viram só? E aí você vai apertando, você vai enrolando para ficar bem lisinha e redondinha. Ah, eu vi também que em alguns lugares, algumas crianças e até adultos brincam com caroço de frutas. Eu descobri em uma de minhas pesquisas que existe uma fruta chamada araçá, que depois de seca pode-se brincar como se fossem bolinhas de gude. Também se tiver um limãozinho pequenininho, você pode brincar. E aí você pode pensar em outras frutas que sejam bem redondinhas e dê para fazer o movimento da bolinha de gude. Agora, confesso que eu não sou muito boa não, mas eu vou tentar aqui uma jogada para provar que dá certo. E é claro, antes eu já vou me despedindo e vou ficar aqui brincando. Um beijo e até os nossos próximos encontros. Tchau, tchau! Será que vai? Ih, não foi, foi.